todos, boa noite a todas. Hoje nós vamos abordar a fundamentação de um psicólogo chamado Henri Vallon. E Henri Vallon, ele traz para as discussões a compreensão sobre o desenvolvimento humano, em que ele aborda a condição do desenvolvimento como algo essencial para a formação do indivíduo e essencial para a própria condição de entender-se, cada um de nós, né, como sujeitos. Então, Vallon vai dizer que a emoção está diretamente vinculada ao movimento. E quanto mais se desdobra atividades que envolvam movimentos na criança desde o seu nascimento, mais se está trabalhando com a condição emocional dessa criança. E, ao mesmo tempo, está se ensinando à criança elementos que fazem parte da cultura. E à medida que a criança vai aprendendo, à medida que vai crescendo e aprendendo com os outros, a criança começa a ter uma característica de compreender as relações sociais a partir do domínio da linguagem, a partir de comportamentos imitativos, a compreensão das regras, e também a criança passa a ter um controle sobre a impulsividade, que faz com que a emoção dela vá se convertendo cada vez mais em afetividade. E essa afetividade é fruto da relação dos indivíduos, né, entre si, e como que esses indivíduos vão caracterizando, vão apresentando situações que demandem todo um desenvolvimento mais adequado possível, um avanço qualitativo em termos do aprendizado de cada um de nós, né? Então, desde crianças, de acordo com Vallon, nós vamos ampliando nossa gama de entendimento sobre o mundo, sobre a realidade e aquilo que está à nossa volta. Conceitos importantes da teoria de Henri Vallon. Ele denomina a teoria como psicogênese ou psicogenética. Psicogênese quer dizer basicamente, né, ou psicogenética, a origem do comportamento do indivíduo, a nossa condição de como que a gente vai entendendo o mundo, a realidade, como a gente se porta dentro desse mundo. Vallon salienta que todo processo motor depende de modo direto na produção da afetividade e da cognição. Então não existe para Henri Vallon a condição do movimento separado da cognição e separado da afetividade. Ele vai dizer que, à medida que a criança vai melhorando a sua motricidade, também vai melhorando a sua cognição e também vai melhorando a afetividade, sendo a afetividade a transformação da emoção através do movimento e da cognição em afeto. Aqui, né, foi apresentada uma discussão em relação ao trabalho escolar com crianças de até 6 anos de idade, levando em conta a atuação de profissionais da educação física e, ao mesmo tempo, um debate se os professores que trabalham na educação infantil fazem uso de modo adequado de conceitos de psicomotricidade, conceitos da atividade motora, conceitos da psicologia de modo adequado que implique num desenvolvimento completo da criança. Ou seja, será que os professores e professoras na educação infantil, nas séries iniciais, caracteriza toda uma estimulação de modo adequado que permita à criança ter um domínio do espaço físico, através de jogos, brincadeiras, atividades lúdicas, e também do espaço mental, que é abstrair sobre a realidade e entender como que um jogo funciona, como ele se caracteriza, e poder explicar esse jogo a outra criança ou mesmo uma retomada ao próprio professor. Dentro dessa discussão, né, sobre o trabalho com atividade motora e o desenvolvimento que o indivíduo possa vir a ter a partir da aprendizagem, se entende, a partir de Vallon, que as brincadeiras são atividades essenciais para que esses 3 elementos se desenvolvam de modo adequado. A condição motora do indivíduo, a condição cognitiva do indivíduo e a condição afetiva do indivíduo em relação aos elementos que estão à sua volta. No Brasil, no mês de fevereiro, no dia 6 de 2006, foi promulgada uma lei, né? Lei 11.274. Essa lei tinha como característica debater o papel da escolaridade, buscando ampliar toda a dimensão do ensino que começava anteriormente
com 7 anos, né, a criança ingressava à escola com 7 anos e iria até a 8ª série. A partir de 2006, a criança passou a ingressar na 1ª série com 6 anos de idade, e com 6 anos de idade iria fazer todo um percorrer até a 9ª série. Ou seja, a criança entra um ano mais cedo e fica por um período maior, um ano a mais, teoricamente, né, no espaço de sala de aula. A criança ingressando com 6 anos de idade implica que ela apresenta características no seu desenvolvimento motor, psicológico, desenvolvimento afetivo, cognitivo, de modo diferente de uma criança de 7 anos. Mas essa diferença ela está muito calcada, de acordo com Vallon, na condição do ambiente social e não nas condições biológicas que a criança vem aprender. Vallon, né, assim como Vygotsky, então Vallon e Vygotsky são 2 autores que têm muito a ver em termos de compreensão acerca do desenvolvimento humano. Eles dizem, né, Vygotsky e Vallon, que uma criança a partir de 3 anos de idade tem condições de aprender a ler, com 3 anos de idade. E Vallon e Vygotsky dizem, né, que uma criança adentrando ao ensino regular com 6 anos de idade tem tantas condições de aprender a ler, escrever, cálculos básicos ali de matemática, enfim, como uma criança de 7 anos, sendo que essa criança antecipa um ano em termos de aprendizado. Esse antecipar um ano não significa que a criança perca a infância, que ela tenha uma perda de conhecimentos. Significa que a criança adquire um grau de maturidade a mais pela brincadeira, pela atividade lúdica que envolve o conhecimento. E a partir desse momento, as discussões, né, que permeiam todo o processo educacional se as crianças são capazes de ter uma concentração adequada em trabalhos que envolvam atividade motora, assim como em trabalhos e atividades que envolvam processos cognitivos. Há um pressuposto de que as crianças, por serem mais novas, são mais impulsivas e, com isso, demoram mais para entender uma brincadeira que é explicada, entender um conceito que é explicado. Mas para que a criança possa ter um entendimento, necessariamente tem que ter um trabalho com ela. Então, esperar que a criança tenha uma maturidade por si seria, né, de acordo com Vallon, de acordo com Vygotsky, demorar muito tempo para que essa maturidade venha a ocorrer. Ou seja, Vygotsky e Vallon vão discordar de Piaget. Piaget falava sobre a maturidade que a criança vem a ter. Vallon e Vygotsky vão dizer a maturidade da criança depende da qualidade de estímulo que o ambiente venha a ter e trabalhar com ela. E também uma pergunta que se faz, né? Será que a escola pode contribuir para que a criança tenha um desenvolvimento motor, cognitivo, afetivo de modo adequado, sem esperar que ela amadureça? Muitas vezes o trabalho escolar ele acaba sendo dimensionado com uma perspectiva muito forte piagetiana, de que a gente tem que esperar a criança amadurecer para ver se ela vai para frente. E na concepção do Vallon ele vai dizer, a escola tem que ter o papel de estimular, propor atividades, e propondo atividades, fazer com que a criança avance qualitativamente. E isso vale através das brincadeiras, jogos e atividades lúdicas, não necessariamente por uma regularidade em que a criança tem que sentar-se e encaminhar para as atividades durante 4 horas ali sentada. Ao contrário, é levar em conta que a criança tem toda uma dinâmica de aprender que envolve o movimento. Então, fazer com que o movimento seja também um processo de aprendizagem. O objetivo da discussão com base nos conceitos de Henri Vallon era buscar perceber se a escola, ao trabalhar a criança no ensino fundamental, ali nas séries iniciais, né, o fim da educação infantil e o início das séries iniciais, se a escola abordava a motricidade de um modo adequado para possibilitar não só a melhora do movimento por parte da criança, mas também um ganho que a criança viesse a ter em torno da atividade intelectual, da atividade afetiva também. A teoria psicogenética do Henri Vallon destaca que é necessário trabalhar com toda uma dimensão que envolva um suporte em termos de conhecimento, em termos de formação,
que vem a dar base para que a pessoa se forme de modo integral. Então, Vallon destacava, né, que é fundamental entender a pessoa como um todo, uma totalidade, e a pessoa e a criança é a definição de uma pessoa, o adolescente, o adulto, o idoso. Essa totalidade do indivíduo está permeada por 3 elementos: o domínio afetivo, o domínio cognitivo e o domínio motor, em que Vallon vai destacar que a criança, quando surge no mundo, ela é movimento. E esse movimento é expressão de emoção. O que quer dizer? A criança, ao nascer, é movimento e é emoção. Esse movimento e essa emoção vão sendo transformados qualitativamente à medida que o adulto vai intervindo e interagindo com a criança, mediando comportamentos para que a criança vá encontrando caminhos que sustentem toda uma demanda de compreensão. Vale salientar que para Vallon, para Vygotsky, é fundamental que a criança entenda o que ela esteja aprendendo, que ela retome, pense, analise sobre o que aprende. E aí o Vallon e o Vygotsky vão discordar do Bandura e do Skinner, que caracterizam os processos imitativos como reprodução de comportamento, mesmo que a pessoa não entenda a lógica do comportamento, ou que seja uma seção de condicionamentos, em que a pessoa é condicionada a agir de um determinado modo dentro de uma determinada característica, independentemente se ela tem a condição de análise ou não. Dentro desse conceito da Henri Vallon, a característica de entender o indivíduo na totalidade é fazer com que a pessoa seja compreendida como um ser em aprendizagem constante. E esse processo tem que ser valorizado para que toda demanda de entendimento construa, né, um indivíduo que haja no mundo a partir das estimulações que o mundo vem a ter em relação a ele. A psicologia do Henri Vallon, a psicogênese, também pode ser chamada de psicologia genética, mas sempre levando em conta que genética ou genético não são as características biológicas. Genético significa origem, começo. Então, a gênese que o Vallon vai estudar é como que os comportamentos vão surgindo na criança, sejam os comportamentos motores ou os comportamentos cognitivos. E a partir desse processo, como que a criança vai, ao interagir no mundo, com a cultura, como que ela vai se transformando e como que ela vai se entendendo nesse mundo, né? A sua individualidade, a sua compreensão de si e seus papéis dentro da realidade em que ela está inserida, né? Suas características particulares que vão diferenciar de outras crianças e outros indivíduos. Vallon também vai destacar que a cada momento que a criança está no processo de aprendizagem, ela está avançando em relação a um novo ser que vai se formando, ou seja, de bebê para criança, de criança para adolescente, de adolescente para adulto, adulto para idoso. São as transformações que vão dando base ao grau de conhecimento do indivíduo na sua totalidade como pessoa. Vallon vai dizer, né, que embora gênese esteja relacionado à condição de origem de um comportamento a partir da cultura, não quer dizer que ele ignore as condições biológicas. Vallon vai dizer, né, que a criança, ao surgir no mundo, ela é um ser orgânico, ela é um ser biológico, mas é um ser que vai se transformando pela ação do meio. Por exemplo, né, nós falamos português não porque seja uma característica orgânica. Nós pensamos em determinadas coisas à nossa volta não porque sejam características orgânicas, são características do nosso aprendizado dentro da cultura. E o Vallon vai dizer, né, que a maturidade do sistema nervoso de cada um de nós depende de como a gente vai sendo estimulado no ambiente social. Ou seja, a gente não deve esperar que o indivíduo amadureça porque ele vai amadurecer. A gente tem que propiciar estimulações ao indivíduo para que ele possa avançar e, com isso, vá se apropriando daquele conhecimento que é o conhecimento humano, conhecimento que vem a caracterizar a nossa condição de autonomia, entendimento, papéis sociais dentro da realidade, dentro do mundo. Alguns pontos principais dentro da construção da psicogênese valloniana levam em conta o modo em que nós compreendemos
toda a ação do indivíduo no mundo a partir dos estímulos que esse indivíduo vem a ter. E a partir desse momento, como que o indivíduo vai se caracterizando dentro das suas relações. Então, nós trazemos na nossa base todo um construto orgânico, mas esse construto orgânico ele vai sendo transformado cada vez mais à medida que o ambiente social e cultural vai agindo sobre nós. Nesse ambiente social, nós vamos, a partir, a criança, o bebê, a partir da entrada no mundo, a criança se expressa pelo movimento e pela emoção. O mundo social e cultural vai adentrando a criança através da afetividade, então os carinhos que os pais venham a ter com a criança, através do processo de cognição, que é modos de ações que os pais venham a ter, que implicam em modos da criança entender a própria realidade. Nesse processo de cognição, a linguagem já está presente. Então, a linguagem começa a caracterizar elementos de compreensão para a criança. O ato motor, ele já se diferencia do movimento do bebê quando nasce. O ato motor começa a ter intencionalidade. O ato motor significa dizer, eu vou correr, eu vou pular, eu vou saltar, eu vou arremessar. São ações deliberadas pelo indivíduo, que são produtos da cognição. Então a criança foi aprendendo, através da linguagem, da cultura, os elementos que estavam ali à volta. E esses 3 elementos, afetividade, cognição e ato motor, vão formando o indivíduo. O indivíduo, quem ele é, a sua personalidade, seu modo de ser, seu modo de se caracterizar dentro da realidade. E Vallon destaca que esse elemento, pessoa, está diretamente envolvido às condições da nossa afetividade, como nós fomos tratados durante a nossa infância, adolescência, vida adulta, envelhecimento, aos nossos processos cognitivos que envolvem modos de pensar, e a linguagem está presente dentro desse processo, e nossa ação motora, que é uma ação voluntária, uma ação dirigida para uma determinada tarefa. E esses elementos vão compor a integração, a totalidade que é o ser humano. E essa totalidade vai desembocar, digamos assim, na condição da personalidade, da nossa identidade, de como somos no mundo, como agimos no mundo, como nos entendemos no mundo. Cada um desses elementos, a afetividade, o ato motor, a cognição, que vão dar base para a formação de nós como indivíduos, Vallon vai caracterizar a partir dos seguintes elementos. Dentro da afetividade, então, a afetividade significa afetar. Afetar significa caracterizar no outro elementos de sensações, que podem ser tanto agradáveis quanto desagradáveis. Então, um gesto afetivo, que normalmente a gente entende como algo agradável, pode não ser agradável. Depende muito de como ele se desdobra. O que a gente espera, que as relações afetivas sejam carinhosas, atenciosas, adequadas e agradáveis, e não desagradáveis. Mas podem, por exemplo, provocar no indivíduo desagradabilidade, um gesto afetivo. E essas situações da afetividade, elas surgem tanto internamente, por exemplo, uma inquietude, uma ansiedade que a gente vem a ter, como de modo externo, a partir de uma situação que nos provoque desequilíbrio, nos provoque situações que gerem inconstâncias, por exemplo. A afetividade, o Vallon vai dizer assim, ela, no início, vinculada às emoções, ela tem características viscerais e musculares, que quer dizer que nós temos sensações internas, por exemplo, um vazio, que representa uma situação de ansiedade, de medo, de angústia, de instabilidade, que afetam também a nossa condição muscular, que quer dizer, muitas vezes, diante de uma situação inquietante, a gente tem a nossa musculatura enrijecida, a gente fica tenso, e essa tensão leva a um determinado comportamento dentro dos espaços onde a gente está. Esse processo, o Vallon vai dizer que no início, a criança, quando começa a aprender sobre a vida, tudo que é novo causa incertezas. Mas à medida que a gente vai aprendendo sobre o mundo, a gente vai aprendendo a ter confiança.
quanto mais o ambiente externo nos der confiança e nos trabalhar de um modo em que a afetividade valorize cada um de nós, nós vamos aprendendo a lidar de modo adequado com as nossas emoções. E à medida que a gente vai aprendendo, a gente vai tendo uma resposta mais adequada, mais equilibrada e não um aumento de ansiedade. Então, a afetividade provoca em cada um de nós, né, sensações de desconforto. Mas, se essa ansiedade provoca em cada um de nós, digamos, sensações de desconforto, no início pode ser uma causa interna, um desequilíbrio que a gente vem a ter por estar descobrindo o mundo e ansiosos, né, diante do que o mundo vai nos apresentar. Posteriormente, à medida que a gente vai aprendendo sobre o mundo e tendo um bom vínculo afetivo ali dos nossos pais, as pessoas que estão à nossa volta, nós vamos tendo maior estabilidade e essa estabilidade vai nos dando uma maior compreensão de quem somos dentro do ambiente, dentro da realidade. Posteriormente, as características da ansiedade, da insegurança, do medo, tristeza, etc., elas são muito mais produzidas pelo ambiente social. Então a gente vai se deparando com a vida e a vida vai nos trazendo surpresas de modo constante. Também é um processo afetivo aprender a lidar com essas situações, tanto com as demandas internas, demandas de segurança, como também com as demandas externas. E o processo de aprendizagem faz com que a gente vá entendendo melhor tudo que está à nossa volta. Quando se fala em poder plástico, se está falando do nosso sistema nervoso central, que é um sistema que faz plasticidade com muita frequência, que quer dizer basicamente que o nosso sistema nervoso, à medida que a gente vai aprendendo a lidar com as nossas emoções, nossos sentimentos, o nosso cérebro vai construindo caminhos através dos seus grupos neuronais, os neurônios vão estabelecendo novas conexões estabelecidas vão permitindo que a gente aprenda a lidar bem com as emoções. E com isso a gente saiba, em situações, né, de medo, insegurança, ansiedade, a gente saiba controlar todos esses sentimentos de um modo a termos uma qualidade melhor nas nossas ações em relação àquilo que está à nossa volta, os elementos que perfazem ali os nossos comportamentos. A cognição. A cognição é um processo que está inteiramente amarrado com a linguagem, então a gente precisa da linguagem, aprender a linguagem para que os processos mentais tenham um funcionamento adequado. E a linguagem vai dirigir, né, tudo aquilo que se passa pelo nosso pensamento. Então, quando a gente fala em cognição, a gente está falando de pensamento, de representação mental, de ideias, de análises, de reflexões. Então, todos nós vamos aprendendo a pensar sobre o mundo à medida que nós vamos conhecendo o mundo. E conhecendo o mundo, a gente vai conhecendo também a nós mesmos nas nossas ações nesse mundo. Esse processo de cognição não vai nascer do nada em nossa mente. Ele vai surgir a partir dos vínculos que nós teremos, né, com os nossos pais, irmãos, pessoas à nossa volta. E à medida que eles estão nos ensinando, seja a pensar sobre alguma coisa, então quando o pai ou a mãe fala uma palavra, a criança ali com 7 meses, 8 meses, já se dirige ao objeto. Então a mãe diz assim, onde que está o carrinho? A criança olha procurando o carrinho, ela já tem condições de engatinhar, vai engatinhando em direção ao carrinho. A mãe fala, onde está a boneca? A criança procura a boneca e vai em direção à boneca. Ou seja, esse processo cognitivo está sendo constituído à medida que a criança começa a pensar com a linguagem que está sendo apresentada a ela, a partir das relações com os pais, com os irmãos e assim por diante. E também a linguagem vai dando base para que a criança se entenda como sujeito, se diferencie dos outros. Ou seja, a criança percebe que ela tem uma característica e essa característica não é igual ao do seu irmão, da sua irmã, ou de quem está à sua volta, do seu pai, da sua mãe. A criança vai começar a relacionar-se com a linguagem, produzindo uma linguagem intencional com o passar do tempo, principalmente ali a partir de 3 anos de idade. E esse processo, num primeiro momento, a linguagem está adentrando a criança.
E depois dos 3 anos de idade, principalmente, né, 2 anos e meio, 3 anos, a criança começa a expressar a linguagem de uma forma mais intensa, correlacionada também aos seus processos de pensamento. Ou seja, a cognição tem a linguagem como elemento central, que vai produzir elementos de memória, planejamento, imaginação e resolução de problemas mais complexos, que vinculam-se todos eles à aprendizagem. Basicamente, a cognição vai impulsionando o indivíduo para um entendimento melhor sobre o mundo, sobre a realidade ou aquilo que está à sua volta. À medida que a criança começa a agir no mundo, quando a criança começa a perceber o afeto, como ele a caracteriza e como que ela vai aprendendo a lidar com esse afeto, o processo cognitivo atrelado à linguagem vai dando base à criança para que ela tenha consciência. Primeiro, consciência de que ela faz parte de uma realidade e depois ela vem a ter consciência sobre si mesma, ou seja, me compreender diferente dos outros, me compreender com interesses diferentes dos outros e também, à medida que a criança vai avançando no processo cognitivo, ela vai entendendo que o mundo é formado por categorias. E esse pensamento categorial, que está diretamente vinculado ao trabalho escolar, depende essencialmente também do aprendizado vinculado às atividades motoras, que vão dando base à criança em termos de ganho, de compreensão, de entendimento daquilo que está à sua volta. Em relação ao ato motor, então, movimento são movimentos que a criança faz aleatoriamente. Ato motor são ações intencionais. Então, a criança age em direção a alguma coisa, pegando, segurando, arremessando, pulando, etc. Então, o ato motor, ele vai se constituindo à medida que a criança tem os vínculos afetivos correlacionados com a condição cognitiva, a linguagem presente, a representação de mundo presente, bem como, né, tendo por base o movimento. Então, a criança, quando surge, é movimento e é emoção. Esse movimento e emoção vão se transformando em afetividade, em processo cognitivo e em ato motor, que é o movimento voluntário, que caracteriza-se pela condição de equilíbrio que o indivíduo apresenta ao exercer qualquer movimento. Então, segurar um objeto, caminhar, correr, saltar, demonstrando que o indivíduo tem um domínio sobre aquilo que ele faz. Num primeiro momento, né, quando a criança surge, os seus movimentos são chamados de sincréticos. Sincrético quer dizer que os movimentos são desarticulados, descoordenados. Os movimentos não têm uma finalidade específica. Acontece, então a gente pensa, uma criança com 3 meses no colo, ela faz movimentos, pode pôr a mão na boca, a mão no corpo, colocar uma mão junto à outra, mas ela não tem uma direção de controle sobre esse movimento. Então a gente chama de movimentos sincréticos, movimentos que ocorrem sem ter uma ação coordenada. À medida que a criança tem os seus vínculos afetivos, tem todo o trabalho cognitivo, tem toda a estimulação motora, a criança começa a transformar esses movimentos sincréticos, desarticulados, para movimentos sintéticos. E o movimento sintético quer dizer o ato motor. É um movimento planejado, pensado, antes da sua própria realização. À medida que a criança vai ganhando qualidade no movimento, vai aperfeiçoando o movimento, a criança vai tendo um melhor domínio sobre a sua condição corporal, a relação dela, do seu corpo, com o mundo e como que ela vai agir diante dos objetos que estão à sua volta. Então, por exemplo, se eu coloco uma bola junto à criança, ela não vai chutar a bola porque é natural que chute. Ela vai chutar a bola porque ela aprendeu essa relação com alguém que a ensinou, em algum lugar que ela viu. Ou seja, ela precisa de uma característica de elementos que estejam à sua volta para que ela possa ter uma ação adequada em relação àquilo que se espera de um determinado comportamento. Ou seja, o ato motor é fruto da cultura em que a criança está vivendo. E o Henri Vallon destaca que o movimento vinculado ao ato motor, esse movimento sintético de síntese, ele se caracteriza por um processo de transformação.
passivo ou exógeno, ativo ou autógeno e movimento das reações posturais. Passivo ou autógeno significa que, principalmente nos 6 primeiros meses de vida, no máximo ali o 7º mês, o comportamento da criança é passivo, porque ela depende da ação do outro. Ou seja, é o elemento externo, exógeno, que vai agir sobre a criança para que ela tenha alguma ação, algum movimento, ou resolva um determinado problema. Depois, ali dos 7 meses, a criança começa, à medida que é bem estimulada, para uma ação chamada de ativa ou autógena. O que quer dizer? Que a criança começa a agir no ambiente a partir da sua decisão. Então, por exemplo, a criança está sentada, eu pego um objeto, mostro para a criança, a 1 metro da criança ali, por exemplo, e coloco que a criança venha pegar esse objeto. É a criança que vai agir em direção ao objeto. Eu estimulei com um brinquedo ali, chamando a sua atenção, mas é ela que vai ter que ir até o objeto. E à medida que ela vai fazendo esse processo, ela começa digamos assim, em termos de características motoras, cognitivas, de alguém que era passivo para alguém que começa a ser ativo no movimento. E posteriormente esse movimento vai ganhando em qualidade, que implica a própria elaboração do engatinhar, em que ela faz os movimentos de modo coordenado, quando a criança começa a ficar de pé e quando ela começa a andar, correr, saltar, pular, ou seja, ela vai reordenando toda a sua condição motora a partir dos trabalhos que se tem ali de estimulação e levando em conta a condição emocional que a criança apresenta. Vallon vai destacar que esses elementos, né, do movimento para a condição passiva-ativa da criança, né, e o domínio da sua postura, são elementos fundamentais para o desenvolvimento psíquico e psicomotor do indivíduo. Com isso, a criança vai ganhando cada vez mais qualidade na sua relação com o mundo, na relação com aquilo que está à sua volta. O outro elemento que Vallon destaca na sua construção conceitual é a motricidade. Então, Vallon vai dizer, né, que a motricidade é a condição primeira da emoção. Ou seja, Vallon não despreza em nenhum momento o aspecto de que, à medida que a criança surge no mundo, é o movimento que vai caracterizá-la. E esse movimento vai avançando qualitativamente se houver todo um processo de trabalho de estimulação, ou seja, a ação dos adultos fazendo com que a criança ganhe qualidade na sua interação com o ambiente social. O ambiente social é que vai dar qualidade para esse movimento que a criança apresenta. É o ambiente social que vai dar qualidade para a emoção que a criança apresenta, fazendo com que o percurso da afetividade, o percurso da cognição, o percurso do ato motor venha a surgir na criança com qualidade. Vallon também considera que, à medida que os pais estejam interagindo de modo qualitativo com a criança, desde cedo eles estão possibilitando que a criança tenha um ganho, e um ganho qualitativo em termos de aprendizado, fazendo com que a criança aprenda a interagir no mundo e, nesse processo de interação, venha a ocorrer todo o processo de maturidade do sistema nervoso central, que quer dizer, basicamente, né, que a criança vai ganhando em qualidade à medida que ela venha a aprender com os adultos que estão ali ao seu lado. A maturidade do sistema nervoso central vai sendo provocada pelo ambiente social, e não pela maturidade biológica da criança por si. Então, Vallon discorda do Piaget. Não é a criança que vai amadurecer por si. Vallon vai dizer, a gente vai trabalhar estimulando com as atividades lúdicas para que a criança tenha um amadurecimento do seu sistema nervoso central e que ela ganhe qualidade com conhecimento e muitas coisas que estejam à volta na vida. A aquisição da fala para o Henri Vallon é um elemento essencial para a boa caracterização dos processos do ato motor, dos processos cognitivos e também da afetividade. Então, Vallon vai dizer que, num primeiro momento, a fala ela vai caracterizando o que é denominado de inteligência prática da criança.
A inteligência prática significa que a criança faz as ações, mas tem dificuldades para compreender o porquê das ações. Então, se, por exemplo, eu peço à criança que pegue uma bolinha e arremesse na boca de um palhaço que está ali a 3 metros de distância, o que eu quero trabalhar com ela é a condição do movimento, que ela pegue a bolinha com qualidade e faça o gesto motor com adequação. Eu não estou preocupado com o acerto, com a correção que a criança venha a realizar. A criança, ao fazer o movimento, que se destaca é a inteligência prática, porque ela vê os outros colegas fazendo, ela viu o professor ou a professora fazendo atividade, e ela vai reproduzir esse movimento. Então, o que se destaca nessa inteligência prática é a condição da reprodução, e não necessariamente do entendimento, pois a criança fazendo arremesso, ela faz o arremesso de modo aleatório. E esse movimento aleatório, pode ser que ela acerte? Pode, mas vai ser mais por uma coincidência do acaso do que necessariamente por um domínio da tarefa motora. E à medida que a criança vai realizando a atividade com maior frequência e haja uma explicação adequada, essa inteligência prática vai se convertendo numa inteligência intelectual, que quer dizer, eu faço um processo mental antes de fazer um processo prático. Eu executo uma ação no meu planejamento mental antes de fazê-lo propriamente dito. A linguagem também tem a característica, de acordo com Vallon, de nos dar a condição de nomear os objetos e classificar esses objetos, além de compará-los. Então, quando a gente agrupa objetos, né, então todos os carrinhos vermelhos, todas as bonecas que têm cabelo preto, eu estou fazendo um grupo, eu estou trabalhando categorias para separar um objeto do outro. Quando eu comparo, né, uma boneca com um carrinho, vendo as suas diferenças, eu estou fazendo um processo com o uso da linguagem, me apercebendo sobre os brinquedos, né, que o carrinho tem, o que a boneca tem, quais são as características de um e do outro. E, ao mesmo tempo, a linguagem vai nos dando a condição de nomear tudo aquilo que está à nossa volta. E, através da linguagem, a condição de, ao falar um nome, a gente buscar localizar o que a gente quer. Ou seja, a linguagem vai ampliando toda a dimensão de mundo por parte do indivíduo, fazendo com que o mundo se torne muito mais complexo e, ao mesmo tempo, fascinante no processo de entender o que está à sua volta. A criança, à medida que a fala vai percorrendo a sua própria relação com o mundo, a linguagem vai fazendo com que a criança também vá aprendendo melhor as funções do andar e do agir nesse mundo a partir de uma condição simbólica, que quer dizer, a criança pensa sobre o conceito falado e ela age na sua condição motora em acordo com aquilo que foi falado. A criança agir em acordo com o que está falado vai transformando o movimento numa condição de ato motor. E esse ato motor, que no início, para a criança, em termos de organização do pensamento, ainda é bastante básico, mas com o passar do tempo, a criança vai tendo uma demanda de compreensão mais complexa e vai ganhando em qualidade sobre o entendimento daquilo que está à sua volta. Com isso, o Vallon destaca um papel importante, segundo ele, que é o papel da imitação. Então, Vallon vai dizer, a criança, quando imita, ela está destacando um processo de inteligência prática. Então, Vallon vai discordar da característica de Bandura, que diz que a imitação é observar um comportamento e reproduzi-lo. Vallon vai dizer que imitar significa entender o comportamento e o porquê fazer o comportamento. E que quando a gente vai produzir uma imitação, a gente não vai imitar do mesmo jeito que a pessoa, que é o modelo, fez a ação. A gente vai imitar conforme o nosso entendimento dessa relação de movimento e como que ela veio a se caracterizar. Então, Vallon vai dizer que em todo o processo de formação do indivíduo, a imitação ela está vinculada a uma ação motora. Então, muitas vezes a criança tem dificuldade na compreensão da linguagem, mas ela consegue reproduzir, a partir do movimento e da sua inteligência prática, aquilo que o outro está fazendo. Para que ela faça, à medida que ela vai se destacando no movimento, na imitação do movimento, cabe ao adulto ou ao professor
ir explicando o porquê do movimento. Então a criança replica o movimento pela imitação. Num segundo momento, essa imitação vai sendo trabalhada para a compreensão por parte da criança. Quanto mais ocorrem as explicações à medida que a criança vai agindo, mais a criança começa a entender qual é o objetivo daquele movimento, qual é o contexto daquele movimento. E com isso a criança vai aprendendo também a corrigir o movimento. O que quer dizer? Que quando um professor de educação física apresenta uma atividade motora para as crianças, num primeiro momento, vão imitar o comportamento, né, pela condição da sua inteligência prática. Mas num segundo momento, o professor de educação física deve estar explicando o porquê do movimento. E à medida que ele está explicando, a criança vai formando as suas conexões nervosas, vai amadurecendo no entendimento daquilo que é explicado, e com isso ela começa no processo de compreensão. Então a linguagem, ela não vai ter uma ação direta num primeiro momento no processo de inteligência prática, mas à medida que as explicações ocorrem para fazer com que essa inteligência seja um processo de representação mental, a linguagem é um elemento essencial. Então, para Vallon, quando a criança imita um comportamento, é necessário que o professor, os pais ou quem esteja ali à volta da criança orientem a criança para que ela entenda a lógica do movimento. E ao entender essa lógica do movimento, a criança vai tendo uma dimensão de compreensão muito mais significativa. Então, para o Vallon, imitar não significa repetir gestos, significa observar um determinado modelo e, ao observar esse modelo, agir em relação àquele comportamento. Tanto que o Vallon vai dizer que na imitação a criança não faz igual ao modelo, pois ao observar um modelo e reproduzir na sua inteligência prática, motora, a criança está usando a sua condição cognitiva. Ela está pensando sobre o movimento. E quando o professor ou os pais explicam o porquê do movimento e a característica do movimento, a criança vai melhorando toda a sua condição de domínio em termos de equilíbrio daquela atividade motora. Quanto mais explicações, melhor o entendimento por parte da criança, pois ela vai fazendo esse processo de um modo abstrato. O Vallon vai dizer que, num primeiro momento, quando a criança vai imitar um comportamento, a sua inteligência prática, ela vai tentar reproduzir automaticamente aquele movimento. Mas à medida que a criança vai fazendo o movimento, ela começa a acrescentar coisas diferentes no movimento que ela observou. E Vallon vai chamar isso de invenção. Então a criança, ao ver um movimento, ela tenta imitar o movimento acrescentando elementos, e não simplesmente repetindo pura e simplesmente o movimento. E posteriormente, tendo explicações, ela começa a transformar o movimento com maior qualidade. Vallon argumenta que no processo de imitação, a criança, ao ver alguém fazendo alguma coisa, né, que a gente pode chamar de modelo, a tendência dela é de buscar refazer de modo igual àquele movimento. Mas como a criança não é igual a quem ela observa, ela vai caracterizar na sua internalização ou interiorização reflexões sobre o movimento que são diferentes do que o próprio movimento veio a se caracterizar. Ou seja, quando a criança vai imitar um comportamento, ela vai trazer novidades nesse comportamento. E ela vai trazer bases do seu processo intelectual, que embora esteja com uma maior característica de inteligência prática motora, ela vai se transformando à medida que tem os adultos estimulando, orientando, explicando, ela vai ampliando a própria dimensão do que é aquele comportamento que ela está imitando, ou seja, ela vai tendo mais qualidade na elaboração do movimento. À medida que a imitação vai ocorrendo, a criança vai ampliando a sua dominação de compreensões das atividades motoras à sua volta e compreendendo noções, né, de como o movimento ocorre no espaço, quando eu estou agachado, quando eu estou de pé, quando eu estou sentado, e no tempo. A sequência, por exemplo, do movimento, tendo uma ordenação e tendo um ritmo de elaboração do movimento. Então, à medida que a criança vai se deparando com esses contextos,
a imitação vai dando à criança uma maior qualidade, uma melhor compreensão sobre aquilo que está à sua volta. Dentro disso, né, Vallon argumenta que a integração da criança com o meio depende, em primeiro lugar, essencialmente, de boas estimulações, o que quer dizer que quem está à volta da criança ou das crianças atuem em relação a ela de modo a valorizar o seu processo de motricidade, seu processo de emoção, a sua condição de afeto, a condição cognitiva e a condição de transformar tudo isso no ato motor, que vai ser a condição essencial da pessoa, fazendo com que a criança se torne uma pessoa, a criança se torne um ser humano em termos de toda a dimensão da compreensão que a humanidade veio a ter, ou seja, que a criança avance na compreensão da realidade do mundo. Vallon entende, né, que todo o desenvolvimento humano e toda a nossa aprendizagem é um processo dialético. E processo dialético significa, é um processo em transformação. Ou seja, à medida que a gente vai aprendendo, a gente vai transformando a nossa estrutura biológica numa estrutura que demanda todo um conhecimento de relacionamentos sociais, de relacionamentos daquilo que está à nossa volta. E à medida que a gente vai compreendendo o que está à nossa volta, a gente vai entendendo melhor as próprias relações e as próprias interações. Vallon chama atenção para a formação de cidadania, no caso da criança. Então, quando a gente está ensinando uma criança, a gente está formando um cidadão que vai agir no mundo para transformar a realidade que está à sua volta numa realidade melhor do que essa que a gente vive. Ou seja, os papéis de atuação de um professor, dos pais, diante da criança, é fazer com que a criança redimensione sua própria condição de existência e, com isso, partilhe de relações com outras pessoas para a construção de um mundo melhor. Ou seja, que a atividade motora, de acordo com Vallon, tenha como base a formação de cidadãos que possam agir na sociedade, fazendo com que essa sociedade seja uma sociedade melhor do que a sociedade que a gente tem na nossa realidade atual. Vallon também destaca o papel da escola e o papel da família. Então, Vallon vai dizer, né, que a família é o primeiro núcleo essencial que a criança vem a ter. E dentro desse núcleo, é a família que vai dar os aportes iniciais para o bom desenvolvimento e o bom aprendizado que a criança vem a ter. Claro que, ao mesmo tempo, Vallon faz a leitura das circunstâncias que a gente vive dentro das nossas realidades familiares. O que quer dizer, né, que nem todos os indivíduos, muitas vezes, têm acesso a uma boa formação e compreensão, né, das dinâmicas de como que se dá o ensino, o aprendizado, ao educar os seus filhos. E isso é uma realidade que demanda, né, toda a dinâmica de cada um de nós. O Vallon vai dizer, né, que a família é o primeiro núcleo, depois a família é a escola. Então, a família não é culpada pela formação conceitual, intelectual, de trabalho que cada um vem a ter. A família não é culpada. A família foi produzida historicamente dentro das considerações que a nossa sociedade vem a ter. E muitas vezes os pais não têm esse domínio conceitual como seria o adequado. Então, Vallon diz assim, a família é um núcleo importante, mas a gente não pode responsabilizar a família se a criança tem um bom ou mau desenvolvimento, tem uma boa ou má aprendizagem. Porém, a escola tem uma função essencial, que é trabalhar conhecimentos científicos para o bom desenvolvimento dos indivíduos. O que quer dizer? O papel da escola é fazer com que a criança, chegando a ela, possa aprender conhecimentos científicos e que esses conhecimentos sejam aplicáveis no processo dessa transformação social. Que essa criança que adentra a escola seja amanhã um cidadão que vá trabalhar nas suas relações com o mundo, buscando construir uma realidade melhor, e que quando tiver os seus filhos, vai ter um trabalho de estimulação, de orientação, para que seus filhos tenham também um bom desenvolvimento e uma boa aprendizagem. Então, é papel da escola trabalhar com conhecimentos científicos, é papel da escola trabalhar relacionamentos interpessoais, que vai entrar o contexto da afetividade,
É papel da escola trabalhar o movimento para que o ato motor venha a surgir com qualidade nas crianças. É papel da escola trabalhar com a cognição para que as crianças aprendam a pensar com qualidade em relação àquilo que está à sua volta. Então, Vallon vai dizer, né, a família é importante. A família é o primeiro elemento que vai dar garantias de estrutura à criança no mundo. Mas a família não tem a obrigação de dominar conhecimentos científicos. A escola, sim. E cabe à escola trabalhar os conhecimentos científicos de tal modo que permitam à criança um bom desenvolvimento. Então, a criança, no ambiente familiar, vai adquirindo necessidades que vão implicando, né, na sua leitura de mundo, nos valores que a família vem a ter, no que é importante valorizar e assim por diante. A escola tem como elemento central garantir à criança todo o processo de ensino e aprendizagem para que a criança avance qualitativamente nos processos que estão vinculados a aprender. E aprender significa aprender os vínculos afetivos, aprender significa aprender as condições cognitivas e aprender significa também dominar o ato motor. E se os profissionais que estão atuando diante da criança não têm domínio desses elementos, a característica é que você acaba fragilizando todo o processo que poderia ampliar a demanda de compreensão do indivíduo em relação ao mundo. E no trabalho de pesquisa, né, junto às crianças de 6 anos, observando ali como que as crianças se caracterizavam a partir da atuação dos professores, foi levantado 4 elementos importantes que vieram a caracterizar toda a condição da criança com o movimento. Então, os profissionais da educação física observando como que se trabalhava por parte das professoras com as crianças de 6 anos o processo que envolve o movimento. Se destacaram, né, movimento e processo de ensino, espaço e movimento e representação e movimento vinculado à autodisciplina mental. Movimento e processo de ensino caracterizado basicamente de que pode-se esperar que a criança de 6 anos tenha uma acomodação motora, ou muitas vezes a criança é impulsiva demais. Por quê? Porque a criança tem uma característica de instabilidade ainda, pois chegando na escola com 6 anos, muitas vezes ela ainda não tem os entendimentos da dinâmica de como funciona a escola. Então, digamos que a criança chegou com 6 anos sem passar pela educação infantil. E a criança se deparando com esse novo espaço, ela ainda não tem domínio desses ambientes. Então, o que se destaca, né, pegando os próprios conceitos do Vallon, Henri Vallon, é de que o processo de ensino tem que conduzir a criança em acordo com aquilo que a criança apresenta. Então, se a criança tem uma acomodação motora, digamos assim, fica ali no cantinho, ou se ela é impulsiva, vai para um lado e vai para o outro, cabe ao professor desenvolver atividades com o movimento que façam com que a criança tenha uma compreensão melhor de si. E esse processo de ensino vai se caracterizar por atividades lúdicas, por brincadeiras. E dentro das brincadeiras, os professores vão instituindo regras. E essas regras vão implicando que a criança começa a compreender ali o que tem que fazer com o passar do tempo. Então, no primeiro mês, se tem maiores dificuldades. Lá no 8º mês, a criança já está muito mais envolvida e estável diante de situações que são postuladas e colocadas a ela. Espaço e movimento. Os autores salientam, né, na discussão que fazem, que num espaço de escola é essencial que haja a condição do espaço físico para as crianças circularem. Então, se eu vou fazer uma brincadeira com as crianças, e nessa brincadeira é interessante que as crianças corram de um lado para o outro, se eu tiver um espaço pequeno, esse espaço pequeno reduz toda a condição de um trabalho que se possa ordenar. E à medida que a criança está trabalhando com o movimento, com o ato motor, a criança vai aprendendo também a construir um espaço mental. Como, por exemplo, né, se a gente estivesse na nossa sala de aula, na Unicesumar, e alguém perguntasse onde fica o shopping Total, o ex-shopping Total, né, nós teríamos, né, que
fazer um processo de abstração, processo mental, para nos localizarmos dentro dessa sala e ali, né, poderíamos apontar onde que ficaria o shopping, né, o Shopping Palladium, né, em relação à sala de aula em que a gente está. Atividade, tendo espaço para a criança ir de um lado para o outro, vai auxiliando que, a partir da atividade motora, a criança também tem um processo de representação mental. E esse processo de representação mental vai dando à criança toda uma ampliação da sua dimensão cognitiva e afetiva, fazendo com que ela se vincule às condições, né, essenciais que o Henri Vallon fala, né, a condição motora, afetiva e cognitiva. Então, espaço para a criança implica em movimento. E o espaço vai explicando também como que a criança entende aquilo que está à sua volta. Movimento e representação. O que se destaca é que, à medida que a criança tenha um espaço para ela circular, e as brincadeiras vão ocorrendo, à medida que vai se trabalhando com as crianças sobre as brincadeiras, também vai se colocando situações em que as crianças comecem a representar mentalmente a própria demanda de uma determinada atividade. O que quer dizer? Quando o professor ou a professora chega às crianças e diz que vai se fazer uma determinada atividade, a criança já entende qual é a atividade. Então ela não fica passiva tentando descobrir o que é ou o que não é. Ela já entende a lógica da atividade. Por quê? Porque ela fez essa atividade algumas vezes. E por ter feito, ela vai criando uma representação mental a partir do movimento. O que quer dizer que a ação motora voluntária por parte da criança vai transformando todo o processo mental. E ela vai representando toda a condição do movimento através da imitação no primeiro momento, e no segundo momento, pela compreensão do que ela imita. A ação motora vai ganhando, em termos de desenvolvimento cognitivo, para a criança, toda uma condição de representação da realidade. Ou seja, não é só atividade motora, é a criança como um todo que está se transformando a partir do trabalho da estimulação e da ordenação ali de situações, né, que envolvam a brincadeira junto à criança. O Vallon fala sobre autodisciplina mental, correlacionado ao movimento. A autodisciplina mental para o Vallon é a atenção. Então, à medida que a criança vai se envolvendo em atividades, mesmo que ela tenha 6 anos de idade, que quando ela entrou no primeiro, segundo dia, primeira semana, era uma criança dispersa, uma criança tímida, uma criança impulsiva, à medida que vai se trabalhando e ensinando através de brincadeiras, atividades lúdicas, motoras, diversas situações para com a criança, à medida que vai aprendendo como que funciona a brincadeira, como ela se caracteriza, esses estímulos ambientais vão dando à criança toda uma condição de aprender a ter autodisciplina mental, que é ter atenção. Então, quando os professores vão falar à criança sobre uma determinada atividade, a criança vai, com o passar do tempo, aprendendo a ter atenção, a ter autodisciplina para a realização de uma determinada ação. Vallon vai dizer, né, que isso é um processo de maturação do sistema nervoso, ou seja, a criança vai ganhando em maturidade à medida que ela é ensinada, e ela vai aprendendo a partir do ambiente social o que é um comportamento, qual é a qualidade do comportamento e como que esse comportamento acontece. Vale salientar, né, que nessa pesquisa o que se observou, que nas escolas em que as crianças de 6 anos estavam, e essas escolas que foram investigadas, se percebeu que na maior parte dessas escolas, as crianças não tinham um espaço adequado, um espaço físico para as suas brincadeiras. As brincadeiras não tinham esse caráter de desenvolvimento do ato motor para compreender-se numa dinâmica de afetividade, numa dinâmica de bom desenvolvimento que a criança viesse a ter em relação aos processos cognitivos, afetivos, por exemplo. E eles foram percebendo que muitas vezes as atividades motoras eram realizadas como uma circunstância. A brincadeira era feita para os professores relaxarem, deixem as crianças brincando que os professores vão fazer outras coisas, né? A característica, né, se perdia de um processo de ensino. E os autores, né, na discussão sobre essa pesquisa, eles vão salientar, né, com base em Henri Vallon, que as crianças de 6 anos
têm um potencial incrível para todo o processo de aprendizagem, mesmo que elas não tenham experiência escolar anterior. E, ao mesmo tempo, é necessário que haja um comprometimento por parte dos professores, sejam eles psicomotricistas, profissionais da educação física, numa condição de trabalhar e estimular a criança para que ela venha a ter todo um processo de aprendizagem qualitativo e que essa aprendizagem implique num redimensionamento da realidade por parte da criança e que a criança avance qualitativamente em relação àquilo que está à sua volta. Ou seja, a teoria do Henri Vallon busca estabelecer processos de estimulação que deem à criança uma qualidade no seu desenvolvimento afetivo, cognitivo e o ato motor, como um movimento voluntário que perfaz toda a condição de construção do indivíduo como um todo na sua totalidade, ou seja, através da ação motora nós vamos aprendendo quem somos no mundo e como devemos agir nesse mundo em busca de uma formação cidadã.